humanismo foi um movimento literário de transição entre a Idade Média e o Renascimento. Por ser um período de transição, vamos encontrar ainda características ora do trovadorismo, ora do novo movimento, que estava começando a nascer. Então, nós podemos dizer que é algo que se encontra entre o velho e o novo. Precisamos considerar alguns fatores históricos para entendermos o humanismo. Primeiro, a burguesia. Os burgos eram pequenas cidades com atividade comercial. No final da Idade Média, esses comerciantes ganham força com a queda do feudalismo, surgindo assim a chamada burguesia. A invenção da imprensa, favorecendo a divulgação dos livros, as grandes navegações e suas descobertas, dão ao homem uma nova visão de si mesmo, levando-o a questionar os valores da fé católica. O teocentrismo, Deus no centro de tudo, que fazia com que a Igreja sempre tivesse o domínio de tudo, dá lugar agora ao antropocentrismo, o homem no centro do mundo. Esse é o ideal humanista e, consequentemente, renascentista. Os humanistas se dedicavam aos estudos das antiguidades clássicas greco-romanas. Entre os humanistas italianos mais importantes, nós podemos citar Petrarca, Dante Alighieri e Boccaccio. Em Portugal, o marco inicial do humanismo foi a nomeação de Fernão Lopes como cronista-mor da Torre do Tombo, em 1418. Com o cargo de cronista-mor, Fernão Lopes escreveu várias crônicas, mais ou menos atingindo os 7 primeiros reis de Portugal. Nessas crônicas, ele fala sobre vários acontecimentos desses reinados. O que mais nos chama a atenção é que ele sempre se mostra simpático às classes subalternas, sendo muitas vezes, em muitas dessas crônicas, ele critica os reis quando é necessário. Ele coloca o seu ponto de vista político e econômico nos acontecimentos de Portugal e sempre coloca o povo como herói das causas portuguesas. No humanismo, nós vamos ter também o que nós vamos chamar de poesia palaciana. Aqui no humanismo, nós temos a distinção clara entre música e poesia. O que nós chamávamos de cantiga vai ficar lá no trovadorismo e aqui nós vamos ter a poesia, tá? Então, música segue um rumo e a poesia segue outro rumo. A poesia palaciana, ela foi desenvolvida a partir do século XV dentro do humanismo. E ela recebe esse nome de poesia palaciana porque ela foi produzida dentro dos palácios e estava destinada aos nobres, ou seja, o seu objetivo era entreter os membros da corte. Os principais temas explorados pela poesia palaciana eram os costumes da corte, os temas religiosos, satíricos, líricos e heróicos. Os principais escritores da poesia palaciana são Garcia de Rezende, João Ruiz de Castelo Branco, Nuno Pereira, Fernão da Silveira, Conde Vimioso, Aires Teles e Diogo Brandão. Nós podemos hoje encontrar toda essa literatura em um único cancioneiro, tá? Nós vamos chamar de cancioneiro geral e nele estão reunidos mais ou menos 900 produções poéticas dessa literatura poesia palaciana. Como que nós vamos conhecer quais as características dessa literatura, dessa poesia palaciana? Como que nós vamos identificar, diferenciar essa poesia das cantigas trovadorescas? Primeiramente,
a ausência de instrumentos musicais. Aqui nós não teremos mais nenhum instrumento acompanhando, tá? Outra característica, a maioria dessas poesias, elas eram compostas sempre em redondilhas, isto é, ou seus versos tinham 5 ou 7 sílabas poéticas. Então, eles tinham ou eram redondilha menor, 5 sílabas poéticas, ou redondilhas maior, 7 sílabas poéticas. Nós vamos ter também o uso de figuras de linguagem. Aqui nós tínhamos escritores preocupados com uma poesia mais elaboradas, em utilizar metáforas, antíteses, metonímias, em utilizar as figuras de linguagem. Nós vamos ter também uma presença do idealismo e da sensualidade, coisa que no trovadorismo nós não tínhamos. Nós tínhamos uma idealização da mulher perfeita, aquela mulher endeusada, como se ela estivesse em um pedestal, distante do seu amado. Aqui nós vamos ter uma mulher mais real, tá? E uma métrica, ritmo e expressividade. Aqui nós vamos ter a poesia mais trabalhada, com ritmo, com sonoridade, com rimas, tá? Mais parecida com a poesia que nós conhecemos nos dias de hoje, bem mais diferente do que aquela do trovadorismo. E para encerrar o humanismo, nós temos a figura de Gil Vicente. Gil Vicente foi um poeta e dramaturgo português considerado pai do teatro português. Talvez a figura mais importante do humanismo literário. O primeiro trabalho de Gil Vicente foi o chamado Alto da Visitação, ou como é conhecido, o Monólogo do Vaqueiro, que ele fez para ser apresentado logo após o nascimento do príncipe, o futuro Dom João III, em virtude do nascimento dessa criança. Ele fez para apresentar para o Dom Manuel e para a Rainha Dona Maria no ano de 1502. Após essa apresentação, ele organizou diversos eventos e, com a aprovação do público e da corte portuguesa, ele passa a ser um nome reconhecido e começou a escrever várias peças. Além de dramaturgo, ele também foi poeta. Gil Vicente escreveu várias obras para a dramaturgia, entre elas autos e faças, das quais as mais conhecidas são O Velho da Horta, O Alto da Barca do Inferno, O Alto da Barca do Purgatório, O Alto da Barca do Paraíso, A Farsa de Inês Pereira e Floresta de Enganos. Em suas obras, ele critica os costumes da sociedade portuguesa, tecendo um fiel retrato da sua época. Além do caráter satírico, o conteúdo das obras apresentava um teor moralizante repleto de humor.